Muito bom dia, pessoal. Vamos começando, vamos entrando aqui. Hoje vai ser uma manhã bem rica, tá? A gente tem muita coisa para falar aqui referente às bases da obesidade, né? A gente já teve uma aula há um tempo atrás, vocês devem estar lembrados, devem estar com saudade de mim. Se eu não me engano, foi em fevereiro que a gente teve essa aula, final de fevereiro, sobre as bases da obesidade. E hoje a gente vai complementar aquele conteúdo, né? Vamos falar desse tema, síndrome metabólica e resistência insulínica. Então, é um tema bem importante. Preste atenção nessa aula porque ela vai ser base para muitos outros raciocínios que a gente vai ter ao longo do pensamento de como ajudar o nosso paciente com obesidade, com sobrepeso, né? Entender esse passo inicial que é a resistência insulínica, a síndrome metabólica. Então, vamos nessa. Vamos começar falando dela, né? Dele. Esse hormônio que é tão importante, a insulina, né? E ele, logo que a gente se alimenta, é o hormônio que já tem destaque, né? Ele já sobe logo, principalmente quando a gente tem uma alimentação rica em carboidrato. E aí, quando eu como, obviamente, isso é conceito básico para todos nós, né? A gente tem a liberação de insulina. E a insulina vai sinalizar o que para o corpo? Abundância. A gente tem suprimentos de sobra disponíveis. Então, a insulina ela sinaliza para o nosso corpo a abundância. Ela vai falar para o nosso corpo, ó, a gente não precisa de estoque. A gente não precisa usar nada que a gente tem de reserva de estoque no nosso corpo. Tá bom? Chegaram esses nutrientes aí, pelo contrário, vamos estocar o que a gente tem em excesso. Então, capta, armazena. Isso é a sinalização básica da insulina. E não é à toa, o que é que ela sinaliza lá no fígado? Captação de glicose, lipogênese. Então, ela inibe todas as vias de quebra. Ela inibe a glicólise, ela inibe a lipólise e por aí vai. Por quê? Porque está no momento de fartura. E esse é o primeiro ponto. Vamos seguir. O que é que ela faz no músculo da gente? No músculo, ela vai inibir o quê? Oxidação de gordura. Não precisa oxidar gordura nesse momento. O indivíduo se alimentou, tem glicose sobrando. Então, a gente tem que usar essa glicose, capta a glicose e oxida essa glicose, né? E na gordura não vai ser diferente. Na gordura, a insulina, ela vai estimular também síntese, né? Então, todas as estruturas, todos os órgãos do nosso corpo, a gente vai ter estímulo à síntese e inibição à quebra. E assim no coração e por aí vai. E à medida que o tempo vai passando, que a gente não come mais nada, né? A gente se alimentou, opa, sinalizou, parou de comer. Então, essa glicose com o tempo ela vai sendo consumida, ela vai sendo armazenada e ela vai baixando e consequentemente a insulina também vai baixando. E à medida que ela vai caindo, a gente tem uma mudança nessa sinalização. Então, pessoal, quando a insulina cai, a gente para de fazer a reação de síntese e começa nesse momento a fazer reações de quebra. Inverte o jogo, né? Então, 3 horas após eu ter comido, eu começo a ter uma queda, um decréscimo da insulina. E aí a gente precisa fazer gliconeogênese. A gente começa a fazer gliconeogênese. Ou seja, a gente começa a gerar glicose a partir de outros substratos. A gente começa a quebrar glicogênio, glicogenólise aqui. Estão vendo? Então, a gente começa o processo de lipólise. Olha, a gente já está aqui 36, 48 horas depois, né? Já uma fase bem mais avançada. Óbvio que isso aqui não é, começou a partir daquele horário que para com isso e começa isso. Não, isso já a gente vai tendo transição hora a hora, né? Então, se o indivíduo ele continua em jejum, isso aqui cada vez mais vai se acentuando e a pessoa começa a quebrar mais gordura, quebrar mais glicogênio, ela passa a priorizar menos o uso da glicose. E aí a gente começa a usar corpos cetônicos aqui também. Não sei se vocês vão lembrar que essa produção do corpo cetônico, né? A partir vai ter uma diferença de literatura para literatura, mas a partir de 11 horas ali, em média, 11, 12 horas de jejum, a gente começa a ter esse uso de corpos cetônicos, né? Então, em resumo, conforme o estágio que a gente está de alimentação ou de jejum, por exemplo, se eu estou me alimentando,
eu estou usando aquela glicose, né? Então a gente aumenta a oxidação de glicose. O que sobra, a gente estoca, né? E nesse momento a gente não tem uma prioridade na quebra de gordura. Então, por isso a gente tem uma diminuição da lipólise, pessoal. A gente vai ter essa diminuição da lipólise, tá? Eu não uso a gordura como uma fonte prioritária de energia. Agora, se eu estou no processo de jejum, aí o que é que eu faço? Aí sim, eu não uso glicose porque eu não estou comendo, né? Não tá chegando para mim essa glicose, mas eu começo a oxidar a gordura de uma forma prioritária. Então, a gente começa a quebrar a gordura para a gente poder ter uma fonte de energia, né? A gente usa essa gordura como fonte de energia. Então, eu mudo minha fonte de energia e isso aqui é uma mensagem importante que eu trago para vocês. A gente vai mudar a fonte de energia diante da disponibilidade do nutriente que a gente tem. Simplesmente isso. Ou seja, percebam que nós, seres humanos, temos a habilidade de ajustar o metabolismo, né? Usar o que está mais disponível, o que está mais abundante naquele momento específico. E isso aí é o que alguns autores falam, né? Que seria tornar o nosso organismo flex, né? Uma flexibilidade metabólica, que nada mais é do que isso. O que é um carro flex? O carro flex ele pega lá gasolina, álcool, né? Então, nosso corpo a gente consegue usar gordura, carboidrato, corpos cetônicos numa fase mais para frente, tá bom? Então, é essa capacidade de flexibilizar o combustível que a gente tem disponível. Então, quando eu como demais e aí eu tenho uma tendência a estocar mais, a me tornar obeso, né? Tô comendo muito, eu começo a fazer o quê? Insulina sobe no nosso corpo e aí a gente começa a estocar. Então, tudo que a gente não usar naquele momento, a gente vai estocar para o momento de necessidade. Só que o nosso tecido adiposo, pessoal, ele tem um limite, né? Nosso tecido adiposo ele tem um limite. Então, a gente começa pelo tecido subcutâneo. Vocês já sabem disso, vocês já têm esse conhecimento prévio, né? A gente começa pelo tecido adiposo subcutâneo. Só que ele tem um limite, e quando chega nessa capacidade, a gente vai ter um excesso de ácidos graxos livres. Esse excesso de ácidos graxos livres, ele cai na circulação, e aí ele começa a se direcionar para tecido adiposo visceral intraabdominal. Só que o tecido adiposo visceral, ele também tem um limite. Lembra lá que o adipócito ele se expande até um certo ponto? Então, a gente começa a ter também excesso de ácidos graxos livres. Começou no subcutâneo, extravasou, começou a se acumular no visceral, extravasou, e aí ganha-se mais uma vez a circulação, né, os vasos sanguíneos. E aí a gente tem esse excesso todo de ácidos graxos livres disponíveis ali, livres no nosso sangue, né? E isso, sendo bem sincero, pessoal, não seria um grande problema. A gente é flex, né? Então a gente poderia usar isso. Então a gente tem muito ácido graxo sobrando. O raciocínio é, massa, vamos usar isso aí como fonte de energia. Vamos priorizar essa fonte de energia. Só que o que acontece, pessoal? A gente está com excesso de ácido graxo livres. A gente está com excesso de glicose. Só que a gente começa a perceber uma mitocôndria disfuncional, né? Por que essa mitocôndria é disfuncional? Pô, caramba, velho, a gente tá muita fonte de energia disponível para ela ali, tá inundando ela, só esse fato aí já tende a causar uma disfunção mitocondrial. Então, o problema é exatamente esse. Eu tenho um excesso de quê? De ácidos graxos livres, né? E não teria problema nenhum se a gente tivesse só esse excesso. Nosso corpo usaria isso como fonte de energia. Só que a gente começa a ter um desgaste, uma sobrecarga mitocondrial. E onde é que em tese teria essa beta-oxidação das gorduras, dos ácidos graxos? Na mitocôndria. Só que essa mitocôndria ela está disfuncional. Então, agora a gente começa a ter um problema, né? A gente começa a ter um grande problema.
porque a gente tem excesso de ácidos graxos, mas eu não consigo usar esse ácido graxo, porque a mitocôndria não consegue oxidar, né? Não consegue fazer beta-oxidação. E aí, esse troço aí tem que ir para algum lugar. E aí, nesse momento, ele começa a se acumular nos músculos, ele começa a se depositar mais ainda no fígado. Aqui a gente tem o que classicamente que a gente conhece, ó, esteatose hepática. Então, isso aqui é resultado nada mais do que um excesso de ácidos graxos que a gente não conseguiu fazer beta-oxidação. A gente não conseguiu quebrar ele para usar, né? Então, quando eu tenho um excesso de gordura visceral, a gente tem duas possibilidades, dois desfechos, né? Tem um excesso de gordura visceral, a gente vai ter um aumento na quantidade de ácidos graxos livres, porém, eu vou ter também uma disfunção mitocondrial, defeitos mitocondriais, né? Uma mitocôndria, como eu aprendi uma vez com um professor meu, é uma mitocôndria zoada, né? Então, essa mitocôndria está zoada. E a gente precisa dar um destino, obviamente, a esses ácidos graxos livres. E aí, por isso que eles acabam realmente se acumulando no fígado e nos músculos. Pessoal, gordura no músculo também é considerada gordura visceral, certo? Isso é um dado importante que às vezes a gente deixa passar. Mas gordura nas vísceras e nos músculos e em vários outros órgãos, a gordura ectópica, né? Ela é considerada gordura visceral. Então, lembrem lá que eu falei que a mitocôndria está zoada. A gente começa a ter uma oxidação incompleta, então vai ter essa diminuição da oxidação das gorduras, como eu falei para vocês, dos ácidos graxos. E aí a gente, por essa oxidação incompleta, a gente começa a ter a formação de alguns intermediários que não é interessante a gente ter. Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui é o diacilglicerol, DGA, ceramidas e por aí vai. Por quê? Porque a mitocôndria ela não está conseguindo, pessoal. E aí a presença disso aqui no receptor de insulina, vai gerar uma bagunça na sinalização. Então, a insulina, ela começa a perder a função dela, a sensibilização dela. Então, o que é que vai acontecer? Os tecidos começam a não responder mais. Esses tecidos não entendem mais essa sinalização da insulina. E vamos lá, pessoal, porque isso aqui é bem basicão mesmo. Olha lá. Quando a gente tem um tecido que deixa de responder algum sinalizador, algum hormônio, o que é que a gente fala que aquele tecido ele tem? Ele tem resistência àquele hormônio. E aí, nesse caso, a gente começa a ver aqui se desenhando a resistência à ação da insulina. A resistência insulínica, né? Isso aqui é fantástico. E onde é que está o problema? Onde é que está o cerne, né? O coração disso aí? Numa coisa que a gente falou mais cedo. A gente falou que o nosso corpo ele tem uma flexibilidade metabólica. Só que agora a gente começa a ter uma inflexibilidade metabólica. Vocês percebem que é exatamente isso que a gente tem? Nosso corpo deixa de ser eficiente na flexibilidade. Ele começa a se tornar inflexível. A gente tem uma porção, uma enxurrada de ácidos graxos livres disponíveis que a gente poderia usar, mas o corpo passa a não conseguir usar esses ácidos graxos livres. Ou seja, é como você botar num carro flex o álcool e ele para agora de conseguir usar aquele combustível. Não, é só gasolina. E a gasolina também começa a ter também esse defeito, essa dificuldade, essa ineficiência. Então, a pessoa ela passa a não ser flexível metabolicamente. E aí vai ter consequências. Na verdade, uma coisa leva a outra e piora, né? E vão se piorando. Então, a gente vai ter aquela metabolização incompleta que eu mostrei há pouco para vocês, dos ácidos graxos. E aí o tecido, gradualmente, pelo dano no receptor de insulina, ele começa a não responder a ela. E aí a gente vê se desenhando realmente a resistência insulínica. E aí, o que a gente sempre pensou, pessoal, pelo menos quando eu estudei isso a primeira vez, eu tinha uma ideia um pouco diferente, né? Pensava, eu tenho uma resistência insulínica, logo eu vou ter que aumentar a minha insulina para compensar isso.
Eu pensava, não sei vocês, mas eu pensava muito isso no início, né? Eu falava, pô, caramba, tem resistência, vai vir a resistência insulínica, sobe insulina lá para cima para compensar. Mas, na verdade, o que se parece, né, que a gente não tem de fato um consenso batido na literatura, mas o que parece é que é o contrário. A hiperinsulinemia, ela vem antes da resistência insulínica. Então, olha aqui, eu fiz questão de tirar isso aqui do trecho do artigo, né? Para depois o pessoal não falar que eu tô botando aqui vozes da minha cabeça. Jamais. Então, olha aqui, ó. A resistência à insulina e a hiperinsulinemia são interdependentes. A hiperinsulinemia induzida pela dieta precede a resistência insulínica. Faz mais sentido, não faz não? Na minha cabeça, pelo menos, eu percebo que faz mais sentido. Então, o que vem primeiro é a insulina alta, depois a resistência insulínica. Por quê? Pensa comigo. Se eu estou com excesso calórico, se eu estou lá comendo horrores, uma libação alimentar, né? A insulina continua tendo o seu papel e a sua função normal até certo ponto. Só que a insulina, ela faz o quê, gente? Olha que genial isso, chega a me arrepio. Olha que genial esse raciocínio. A insulina, ela pega aquele açúcar do sangue e coloca dentro da célula, né? Agora vocês já imaginaram se essa locação, né, essa tirar açúcar do sangue e botar na célula, se isso fosse descontrolado de forma indefinida? Vocês já imaginaram o estresse metabólico que essa célula sofreria? Vocês já imaginaram o quanto geraria dano e morte celular? Então, percebam que ficar ativando o transportador de glicose o tempo todo, jogando, pega a glicose do sangue, joga para dentro da célula, pega a glicose do sangue, joga para dentro da célula. Isso aí é uma cascata de estresse metabólico, de estresse oxidativo gigante. Então, pessoal, entendam que a resistência insulínica nesse caso, e aí talvez ele seja um mecanismo de proteção do corpo. Então não é simplesmente baixar a resistência insulínica. Tem que entender por que ela está ali. Porque se a gente simplesmente só melhora essa sensibilidade de novo, a gente começa a bombardear essa célula com glicose, começa a bombardear essa célula com estresse metabólico, começa a bombardear essa célula com estresse oxidativo. A gente não pode ter essa entrada maciça de glicose dentro da célula. Agora, uma coisa a gente tem que concordar. E esse aqui não tem muito viés na literatura, não. Onde é que tudo começa? Excesso calórico. Comendo muito. Hábito de vida, né? Não dá para fugir isso e também esquecer disso. Tá bom? Então, assim a gente consegue deduzir melhor, né, as ações da insulina e por que a gente teria essa resistência. A insulina, volta lá no início da nossa aula de hoje, a insulina faz o quê? Reação de síntese, construção, síntese de glicogênio, captação de glicose, síntese de lipídio, síntese de proteínas. E olha que interessante, ela começa a inibir algumas vias, as vias de quebra. Então ela inibe a via da glicólise, ela inibe a via da gluconeogênese, né, que é a formação de glicose a partir de outras coisas. E o que é que acontece, pessoal? Uma hiperinsulinemia. Quando é que acontece isso? É o desfecho de tudo que a gente está falando lá atrás, né? Excesso calórico, hiperinsulinemia. E aí a gente vai ter resistência insulínica. Só que percebam uma coisa, essa resistência ela passa a ser seletiva. Por quê? Porque a gente vai ter bloqueio de algumas ações da insulina. Isso aqui é importante, ó. Guardem essa informação porque ela vai explicar muita coisa, tá? Então a gente não tem mais captação de glicose. Se a gente não capta mais glicose, o que é que vai fazer com ela? Ela bomba, ela fica sobrando ali no sangue, né? Então a gente vai ter mais glicose disponível no sangue. Agora vejam que interessante. Antes, na via comum, quando a gente estimulava a insulina, o receptor, né? A gente tinha uma inibição à quebra de gordura. Agora a gente não tem mais essa inibição. Então seria, entre aspas, uma inibição da inibição. Inibição da inibição a gente estimula, né? Na verdade, para de inibir. Então, a lipólise continua ali, continua rolando, né? Então, percebam que ela não capta mais glicose bombando no sangue, mas ela não impede mais a lipólise. Então, esse corpo continua quebrando gordura, mesmo sem precisar, e continua formando mais glicose.
Só que as vias de construção, como eu falei com vocês, ela continuam. Ó, gente, isso aqui em tese não tem interferência não. Daqui para cá não tem interferência não, dessa hiperinsulinemia não. Então a gente continua tendo síntese de gordura, construção de proteína e proliferação celular. Guardem essa informação, ó. Proliferação celular. Ah, tá fazendo sentido. Obesidade. Quase 17 tipos de cânceres diferentes. Olha aí. As coisas começando a fazer sentido, né? Por quê? Porque isso aqui, daqui para cá, continua tudo funcionando normal. Certo? Agora é importante que a gente perceba que quando isso começa a acontecer no corpo, pessoal, antes de ter de fato o adoecimento, né? A condição da doença, a gente tem uma fase inicial que o nosso corpo ele tenta fazer essa homeostase, né? Esse equilíbrio. Só que aí chega um momento que chega, velho, caramba, não dá. Eu não consigo dar conta sozinho. Então, até aqui a gente teria esse limite, a gente começa a entrar numa condição subclínica, não tem doença, não tem nada, só começa a ter realmente essa alteração, esse princípio, né? Só que aí ela começa a evoluir, essa resistência à ação da insulina, ó, ela começa a aumentar e aí a gente começa a entrar no estado de doença. Qual o clássico que a gente tem aí? Diabetes. Outra importante, obesidade. Então, percebam que a gente vai evoluindo até um certo ponto, né? Botaria até aqui em cima, na verdade. A gente não tem a doença propriamente dita, mas a gente tem que entender isso aqui, pessoal. Senão a gente começa a tratar só isso aqui. Igual a gente se especializou na faculdade o tempo todo, né? 6 anos de medicina, a gente só costuma tratar isso aqui, doença, 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 doença. Mas olha só o que precede todo esse mundo. Então, isso é importante. E outro ponto importante, ó, esse trabalho aqui é bem interessante, tá, pessoal? Ó, percebam que cada tecido ele tem o seu tempo de desenvolver a resistência insulínica. Então, o primeiro tecido é qual? O tecido adiposo. À medida que isso vai aumentando, essa resistência insulínica vai aumentando, o peso vai aumentando, essa resistência ela vai atingindo outros órgãos. Então, esse indivíduo ele continua comendo excesso calórico, mais desgaste mais desgaste mitocondrial, mais mitocôndria zoada. Aí chega um momento que chega no cérebro. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Canetada aí pra quem tá dormindo. Cadê vocês? A galera hoje nem me deu moral. Ninguém, deixa eu ver aqui. Ninguém nem... Ah, não. Pô, Tiagão ali, George. Pô, pelo menos me deram a honra. Maravilha. Olha meus pompeanos ali. Adri, bom tê-la aqui, por aqui, minha querida. O Dani, que legal. Fabão, maravilha. Para não ficar parecendo até que é uma aula gravada, né, gente? Se vocês não pelo menos botam um rostinho pra dar um oi aí, fica mais fácil eu gravar a aula na noite anterior e curtir meu sabadão, que tá um solzão aqui em Salvador. Vamos lá, brincadeira. Vamos seguir. Ó, Juju, lindona, como é que você tá, minha querida? Então, ó, preste atenção nisso aqui, tá? Ó, canetada pra vocês prestarem atenção. Ó, vamos supor, pessoal, que a gente tem um paciente com alteração de enzimas hepáticas, né, de transaminases, na verdade, para ser mais específico. Né? Esse paciente tem alterações de transaminases. Um paciente obeso com alteração de transaminase, a gente é induzido a pensar que ele pode estar com um quadro de esteatose. É isso normalmente quando eu vejo o exame de sangue de um paciente obeso. O primeiro ponto que eu vou pensar, transaminases ali discretamente aumentadas, pô, esse cara deve estar com esteatose. E aí você dá esse diagnóstico para o paciente, né? Rebeca, querida, olha só, você está com esteatose e a gente vai começar a tratar. E a gente vai começar a mudar o estilo de vida, a gente vai precisar emagrecer. E aí, pessoal, esse paciente ele entende, ele fica preocupado. Opa, esteatose, vi no Google aqui que esse negócio pode dar ruim. E aí ele pega, muda o estilo de vida,
E a gente sabe, principalmente se esse paciente fizer protocolo GA, ele faz o quê, gente? 2 mesezinhos depois, essa esteatose some. E aí ele faz lá o exame dele de controle. Opa, não tenho mais esteatose. Aí você, uhul! Tratei o paciente feliz. Uhul, maravilha, não tenho mais esteatose, eu tô curado. Que beleza, né? Aí ele faz o quê? Ele relaxa. Só que aqui, pessoal, vamos ficar nesse gráfico aqui. Perceba que quando você tem uma melhora da esteatose, provavelmente você teve uma melhora da resistência insulínica cerebral. Provavelmente você teve uma melhor sensibilização da resistência insulínica hepática, melhorou a esteatose. Mas olha quem é que falta aqui, eu vou botar em vermelho, ó. Então, pessoal que está comigo, principalmente lá na minha mentoria do meu coração na Pompeia, objeção do paciente. Tem alguns que estavam com esse desafio, né? Algumas pessoas que estavam comigo essa semana, a gente teve reunião, falou assim, Léo, mas o paciente não volta mais, Léo, ele emagrece e não volta mais. Guarda esse estudozinho, pessoal. Mostra para ele que, ó, melhorou um ponto, mas nem tudo está resolvido ainda. Então, não adianta o nosso paciente melhorar alguns parâmetros e simplesmente desistir. Por quê? Porque a gente precisa reverter a situação inteira. A gente precisa botar o paciente no peso original, né? No peso adequado, na verdade, que às vezes o paciente é obeso desde sempre, né? Ele, desde criancinha, nunca se viu com peso normal. Então, botar ele no peso, não no peso original, mas no peso normal, peso adequado. Não adianta só perder um pouquinho, não. E aí esse paciente desiste do tratamento. Ou até você, olha seus exames, tá resolvido, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente precisa normalizar a sensibilidade à insulina em todos os órgãos, todos os tecidos, não só em alguns. Então, vejam que cada um tem o seu momento de inflexibilidade, adiposo, muscular, fígado, cérebro. E a mesma coisa na volta. Então, a gente não resolve tudo de uma vez. Apesar que as terapias que estão vindo aí, né? Às vezes a gente emagrece paciente de 40 quilos, aí esse paciente emagrece 40 quilos. E aí já em tese é praticamente, entre aspas, da mesma vez resolve tudo. Né? Mas isso não é o normal, né? Não é o esperado. Então, a gente tem que continuar evoluindo com o tratamento, mesmo que a gente tenha resolvido algumas coisas. E dá pra gente avaliar essa resistência insulínica, né, barra inflexidade metabólica, a partir do protótipo da resistência insulínica, que eu já até dei spoiler, né, eu já falei, né? O protótipo é exatamente a síndrome metabólica. Então, basicamente, o que é uma pessoa com resistência insulínica? Pegar bem básica, bem basicão mesmo, são as pessoas que têm critérios de síndrome metabólica. Isso tem que ser quase uma certeza, tá, pessoal? Eu digo quase porque medicina nem sempre nem nunca, né? Mas você pensou em síndrome metabólica, opa! Resistência à ação da insulina. Qual o critério obrigatório para síndrome metabólica? Obesidade visceral, né? Obesidade abdominal, obesidade central. Tem diversas nomenclaturas. Aqui no Brasil a gente não tem a nossa própria, mas a gente pesca aqui dos nossos amigos sul-asiáticos. Então, homens mais que 90, mulheres mais que 80. Esse é o critério obrigatório. Então, a gente tem outros critérios e proposital, eu não vou falar desses outros critérios, por quê, pessoal? Eu falei aqui até agora de exame de sangue. Eu citei lá a alteração de transaminases, eu citei a esteatose com dado ecográfico. Mas eu falei aqui de exame físico, eu falei de anamnese, eu falei de perguntas, porque muitas vezes ficam refém. Ah, qual é o melhor exame, qual é... Calma, vamos escutar o paciente, vamos respaldar nosso prontuário. Né? O pessoal sabe que eu sou meio chato, meio cri-cri com isso, porque assim, às vezes a gente fica refém dos exames. Exames são complementares, gente. Se o paciente chega para mim no consultório, ele fala, ó, doutor, eu tomo estatina, doutor, eu tomo metformina. Aí você passa o olho na barriga do paciente ali e fala, opa, esse cara aí tem 1 metro de barriga. Alguém aqui
Canetada no microfone aqui, canetada na câmera. Alguém aqui tem dúvida, pessoal, que esse paciente ele tem resistência insulínica? Pelo amor de Deus. Ah, mas deixa eu calcular a insulina basal. Pelo amor de Deus, velho, não precisa disso não. A gente vai falar de exames aqui, fiquem tranquilos, tá? Não se preocupem não. Tá? Mas não percam a essência da medicina. A gente tende a perder isso com a especialização, com a evolução, né? Com os títulos da vida. A gente vai evoluindo, a gente para de fazer o básico. Ouvir, perguntar. Então, muitas coisas a gente não precisa pedir exame. Meus pompeanos aqui presentes, lembra lá que a angústia na nossa reunião? Ah, Léo, mas e como é que eu peço o exame? E como é que eu começo o tratamento antes de pedir o exame? Faz igual aquele negão que tem aqui, que é o meme, né? Que ele faz assim. Aqui, na mão de vocês, uma anamnese bem feita. Um exame físico bem feito. Uma observação e uma descrição adequada no seu prontuário. Certo? Então, não percam isso. Então, hiperinsulinemia, resistência insulínica, ok. A insulina sobe. O resumo da aula é essa frase aqui que eu vou falar agora. Preste atenção. Quem estava em Nárnia até agora, alô Terra, pousa, nave de Nárnia pousa na Terra. Então, a gente tem excesso calórico, insulina sobe, tentando jogar toda essa glicose dentro da célula. E aí, por proteção da célula, o tecido ele para de responder. Só que lembra o que é que eu falei? Olha, rapaz, já tô começando a me arrepiar só de lembrar o que é que vem aqui pra frente nesses próximos slides, né? Então, eu falei que é uma resistência, olha aqui, que tá de cores diferentes, mas eu vou ainda, ser mais claro ainda, É uma resistência seletiva, uma resistência parcial. Apenas algumas ações deixam de acontecer. Por resto, a gente continua, verdinho aqui. E o que foi que eu destaquei para vocês, gente? O que foi que eu destaquei, minha galera? Quem é que tá aqui? Eu vou botar em vermelhão, Proliferação celular. Pelo amor de Deus, aqui é pós-graduação GA de obesidade, de ciências da obesidade e sarcopenia. Quem aqui já ouviu falar que hiperinsulinemia predispõe a câncer? Esse slide aí é o slide de ouro. Vou fazer igual o GA, pera aí, vamos para fazer uma mídia também, Faz um print aí, bota lá, Explicação por que a obesidade... também quero uma honra de vocês, velho. Vamos lá, faz um printzinho aí, bota lá, Explicação, botar aqui a canetinha para dizer que eu tô ensinando. Então, explicação por que a obesidade aumenta a chance do aparecimento de câncer. E outra coisa, a galera da Pompeia sabe que a gente tem uma oficina só de produção de conteúdo. Olha o copy de um vídeo pronto para vocês. Explicar esse gráficozinho de base de forma bem rápida. Vamos fazer aqui igual a gente faz lá na Pompeia para a galera entender como é que funciona lá. Pessoal, o excesso calórico predispõe um estado de hiperinsulinemia e com isso a gente acaba tendo uma inibição de algumas sinalizações e um estímulo de outras. E olhem aqui nesse gráfico o que a gente vai ter que pode levar a uma situação grave, que é o câncer. A gente vai ter um excesso de proliferação celular. Então percebam o quanto é importante perder peso para melhorar a resposta à ação insulínica. Para mais conteúdos, me siga. Copy pronto para vocês, galera. Né? Galera da Pompeia já sabe como é que funciona lá o negócio. Então, a gente tem isso aí, aumento de câncer, e vocês já sabem, já perceberam aqui qual é o motivo, né? Só que o que é que acontece? Não é só o câncer, não. Não é só o câncer, não. Peraí que minha equipe tá falando que tá aqui na frente. Deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho.
Tô grandão aqui, aí tá cobrindo o conteúdo. Pronto. Então ela predispõe o câncer, mas a gente tem uma proliferação de qualquer tipo celular. E guarda aí que vocês vão entender isso de uma vez por todas, tá? Ah, mas... Aliás, não vou dar spoiler não. Vamos chegar lá. Tá? Então, a gente tem estímulo à proliferação celular de qualquer célula. Inclusive, olha quem está chegando, quem está se desenhando. Células da pele, fibroblastos, queratinócitos. Olha o que está se desenhando, pessoal. Olha aqui, ó. Olha ela, insulina, né? A gente vai ter um estímulo de queratinócitos e fibroblastos. Olha quem tá aparecendo, meu povo! Por que que essa bendita acantose nigrans acontece? E por que que ela está relacionada à resistência insulínica? Diabetes? Então, nessa junção dermoepidermal, a gente começa a ter essas alterações. Opa, peraí que eu estou bem na frente de vocês, na parte mais importante. Então, olha aqui, se desenhando, queratinócitos e fibroblastos, acantose nigricans. Então, essas alterações, elas são perceptíveis. A pele, ela começa a ficar aveludada, ela começa a ficar mais espessa. Principalmente onde, gente? Região de dobras, pescoço. Então, isso aqui é o que a gente chama de acantose nigricans. Eu botei esse trabalho aqui que ele é bem bacana. Ele fala, é um trabalho antigo. Vocês viram que essa aqui é uma aula de fundamentação para vocês, tá? É para dar sustância para vocês, para dar teoria para vocês, hipertrofia do conhecimento. Isso é pós. Eu sempre falo isso na minha aula, não falei ainda nessa. Isso aqui é uma pós-graduação de ciências da obesidade, pessoal. Aí uma pessoa chama doutora Cris para dar uma entrevista na rádio ou na TV e fala, doutora, explica pra gente por que acontece a acantose nigricans. Opa, pera aí. A gente só quer botar o título lá, né? Pós-graduado em tal coisa. Ou residente, especialista em tal coisa. Tem que entender o porquê, né? Então esse trabalho aqui é um trabalho bem bacana que ele mostra detalhes da acantose, né? E aí, é engraçado, pessoal. Engraçado em parte, né? Que o paciente ele chega... Ele fala o quê? Doutor, meu pescoço tá preto, doutor. Eu esfrego e essa sujeira não sai. Aí a gente não vai rir da cara do paciente, mas internamente a gente fica assim, porra, realmente esfregando não vai sair não, meu amigo. Né? E isso acontece, gente. Isso acontece, não é sinal de sujeira não, né? Isso pode acontecer não só em pescoço, mas ó, dobras, falanges. Olha aqui, cotovelo. Tá, o pescoço é o mais comum, mas qualquer dobra. Ó, axila também, isso aqui tá meio difícil de entender, mas é uma axila, tá? E aqui eu diria que é até maior, viu, gente? Alguém sabe por quê? Que aqui é maior? Tende a ser maior? Axila é maior fricção, né? Você faz fricção da axila andando, você transpira mais. Então, a tendência é maior de axila, mas a gente acaba visualizando mais pescoço, que fica mais exposto, né? Pessoal, o diagnóstico de hiperinsulinemia e resistência insulínica tá na cara, basta a gente ver. Se o cara ele chega no seu consultório e tá com isso aqui no pescoço, alguém aqui a partir de hoje, eu não sei se previamente tem dúvida que isso aqui é resistência? Agora é claro que a gente não vai esperar o paciente chegar aí para diagnosticar. Eu tô falando o caso chegou. Opa! Qual exame eu peço para diagnosticar essa resistência insulínica, meu Deus do céu? Não, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jeová. Agora vamos falar um pouquinho de exame, que a gente gosta, né? Então, eu posso lançar a mão para a gente entender sobre flexibilidade metabólica. Tô na dúvida, não sei, o cara tá em estágios iniciais, não tá com a acantose ainda, não tem essa hiperproliferação. Então a gente pode usar um aparelho chamado calorimetria. Nunca usei no dia a dia, já aprendi
vi como é que se aplicava, como é que se usava, mas nunca precisei no dia a dia, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente pode usar. De forma bem simples, o que a calorimetria faz? Ela pega quanto você exala de gás carbônico, quanto você inala de oxigênio e faz essa conta, né? Faz essa relação. Então, essa conta que é chamada de quociente respiratório, ela vai variar ali algo em torno de 0,7 a 1,0. Então, quanto mais próximo de 0,7, eu oxido mais gorduras. Quanto mais próximo de 1, eu oxido mais carboidratos. E o que acontece, gente, numa pessoa normal, entre aspas, né? Esse número, ele oscila. Olha aqui, oscilando. É uma pessoa metabolicamente flexível. Ele oscila. E quando a gente começa a partir para a inflexibilidade metabólica, olha como oscila bem pouquinho, quase nada. Então a gente percebe isso na calorimetria. Então, isso pode ser utilizado? Pode. Qual que é a lógica desse exame? Se eu estou fazendo em jejum, a pessoa está consumindo mais o que, gente, de energia? Deixa eu ver a boquinha de vocês aí. Jejum tá consumindo mais o que? Gorduras ou carboidratos? Gorduras, exatamente. Então, em tese, mais próximo do jejum, a tendência é que esse paciente esteja mais próximo daqui de baixo. E quando ele comeu, a gente tem excesso de carboidrato mais próximo daqui. Então, mais uma vez, veja uma pessoa metabolicamente flexível, quanto ela oscila. E veja a metabolicamente inflexível, quanto essa variação é menor. Estão percebendo? Então, com a calorimetria, a gente consegue perceber isso. Essa variação ela passa a ser muito menor, muito pequena. Tem autor que fala até que nem varia, né? Tem uma variaçãozinha, mas é muito pequena. Tá bom, mas eu não tenho calorímetro. Inclusive você falou que nunca usou, vem ensinar esse troço pra gente. Dr. George, estamos aqui entrevistando o Dr. George, pós-graduado em Ciências da Obesidade e Sarcopenia. Fala pra gente um pouquinho da calorimetria. Esse exame pode ser usado? A gente não usa lá não. Nunca fiz não. Pelo menos fala, né? É um exame que ele vai variar de 0,7 a 1. Quando esse resultado ele tá mais próximo de 0,7, é um sinal que a pessoa consome mais caloria, mais um copo para vocês, mais um copo nível Pompeia. Então, mais próximo de 0,7, essa pessoa vai ter uma oxidação maior de gorduras. Mais próximo de 1, ele vai ter uma oxidação maior de carboidratos. E o normal ao longo do dia, como a gente tem momentos de alimentação e momentos de jejum, isso oscile. E uma pessoa que tem uma ineficiência na utilização desses substratos, né, dessas fontes energéticas, ela acaba tendo uma variação pouca. E aí a gente consegue perceber pela calorimetria essa alteração sugestiva de inflexibilidade metabólica, que é um passo importante para a síndrome metabólica, para a resistência insulínica. Ó que maravilha, Ave Maria. Para mais conteúdos, arrasta para cima. Brincadeira. Mas vamos lá, vamos para os exames. Aliás, eu já começo e já termino, viu? Vou frustrar a galera que está esperando os exames aí. Insulina basal, etc. Isso serve? Será que serve, doutora Dani, doutora Cris? Deixa eu mostrar aqui um troço para vocês, ó. Olha aqui. Isso aqui seria para a gente identificar essa resistência insulínica, né? Olha o que é que a gente tem, pessoal. Triglicérides acima de 130. Isso aí seria um indicativo de resistência insulínica. Quando a doutora Dani, que é cardiologista, já viu isso, doutora Dani? Esse daí. Quando a gente tem essa relação, ó, triglicérides HDL maior que 3. Já viram isso? Agora, esse é o ponto, a famosa insulina basal que vocês veem por aí. Olha aqui, ó. O parâmetro é 15. Pasmem. Acima de 15. E aí a gente tem um bocado de gente brincando aí com vozes da cabeça deles, dizendo que insulina acima de 6 é resistência. Aí tem gente que fala que é acima de 8, outros falam acima de 4, outros falam acima de 10.
Eu quero saber de onde é que tirou. Se alguém tem fonte de onde vocês conseguem essas coisas por aí afora, eu quero. Mas o estudo que eu tenho conhecimento é esse aqui, ó, 15. A publicação antiga até, né? 2003. Ave Maria, se Gabriel ver isso, meu Deus do céu. Se ele entrar na hora, ele corta minha aula agora mesmo aqui. Trabalho de 2003. Ave Maria, 20 anos depois, 20 anos antes. Então, ó, 15. 15. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, resumir para vocês, é o exame pouco importa. Vamos parar de tratar, a gente trata muito exame, gente. Gabriel gravou um áudio na pós-graduação há pouco, né, mais cedo, na verdade, falando que usar o Clomifen no Indux, o cara usou 7 anos o Indux e não melhorou nada da libido. Eu vou falar uma coisa que é voz da minha cabeça, tá? Mas a minha impressão, eu que já prescrevi muito Indux, sabe o que é? O Indux, não tô falando de fertilidade, mas eu não trato fertilidade, tá? Eu encaminho pro colega, mas assim, o Indux para mim, do ponto de vista do que a gente faz na parte de sarcopenia, de recuperação de eixo, eu sinto que o Indux ele ajuda, mas é mais tratar o exame do que a clínica do paciente. Eu não percebo que mesmo botando esse paciente com 1000 de testosterona a partir do Indux, ele tem uma resposta clínica significativa. Doutor, minha libido melhorou, minha disposição, minha força física. Eu me sinto tratando exame quando eu passo Indux, de verdade. Essa é a impressão que eu tenho. Mas é o que eu tô falando pra vocês, é voz da minha cabeça, é impressão minha. Não é respaldada em estudo em trabalho. Tá? Bioquímica. Putz. What? A gente esqueceu bioquímica lá na faculdade, né? Muitas vezes. Aí a gente fala, pós-graduação, bioquímica. Meu Deus do céu. Hã? É o quê? Opa. Mas isso aqui é bem básico, tá, pessoal? O que é que eu falei lá no início? O princípio de tudo. No princípio, Deus criou, né? Então, no princípio daqui, ácidos graxos livres bombando no sangue. Por quê? Porque eu comi demais. O que é que tem mais? Uma mitocôndria zoada. Uma mitocôndria, como dizia meu professor, mitocôndria zoada, né? Uma mitocôndria disfuncional. Redução da ação, redução da massa mitocondrial. Se a mitocôndria não presta, o que é que acontece na mitocôndria, gente? Cadeia respiratória, ciclos de Krebs, entre outras várias reações, isso para de funcionar. Então, vejam que a gente vai ter uma redução das reações aeróbicas. Então, isso não passa a não acontecer direito. Então, o corpo precisa, pessoal, lançar mão de outros mecanismos. E aí ele começa a vir pelo caminho, um aumento, né? Increase anaerobic glycolysis. Ele vai vindo para o caminho anaeróbico. Por quê? O que é que a gente tem que formar, galera? O que é que a gente tem que formar, meu povo? ATP. Então, se isso tá ruim, vai ter que ser por aqui. Como assim, Léo? Ai, meu Deus do céu. Achei que eu nunca mais ia ver esses troços, ciclo de Krebs, essas coisas todas. Calma, viu? Calma, não se emociona, não. Fica... não, agora eu vou pegar uma água ali, um café, que esse negócio é chato. Calma, é fácil de entender. A gente tem a glicose, glicose, lá no citoplasma. Aí acontece a glicólise, a quebra dessa glicose, e chega aqui o piruvato, né? Esse piruvato vira o que, gente? Acetil-CoA. E aí ele vai para o ciclo de Krebs, para formar nosso velho e bom ATP. Só que a mitocôndria tá... Eu gosto desse termo porque faz a gente não esquecer nunca mais, né? A mitocôndria, ela tá zoada. E aí, isso aqui que era para acontecer, esse caminho que era para acontecer, ele não acontece. E aí, essa acetil-CoA, ela começa a se acumular, ó, a setinha aqui, ó, começa a se acumular. Acumula acetil-CoA, acumula. E perceba que a gente vai ter um engarrafamento daqui para trás. Só que tem que dar vazão para essas coisas, tem que dar vazão para esse troço. Então esse piruvato, ele vai começar a ser acumulado. E aí tem uma enzimazinha, vocês devem lembrar ela, LDH. Ela vai transformar esse piruvato em Ave, mais um arrepio aqui. Ave, mas isso é lindo demais. Aí aumenta lactato. Então o que é a lógica disso aqui? A gente começa a perceber aumento de lactato no corpo, metabolicamente inflexível. Léo, eu achava que eu nunca mais ia ver isso na vida. Vocês são especialistas em obesidade, né? Especialistas em emagrecimento. Tem que saber um pouquinho disso aqui.
né? Então, será que o lactato pode estar alto em jejum? Ele pode funcionar como biomarcador, talvez? Será que um lactato alterado ele pode dizer que minha mitocôndria está zoada? Pode. A teoria aqui a gente tem, né? E olha aqui que bacana, para complementar. Quando a gente pega pacientes obesos com lactato lá em cima, ó, lembrem que o lactato normal, né, ele é dito ali entre 1 a 1,5, mas acima de 1, num indivíduo normal, metabolicamente ativo, já tem que ficar ligado. Agora vejam como pré-bariátrica, esse paciente vai fazer a bariátrica, né? Mas pré-bariátrica ele já começa a melhorar um pouquinho, porque esse indivíduo ele vai operar. Lembra que a gente faz o quê? A gente estimula esse paciente a perder um pezinho antes da cirurgia. Então o lactato já começa a descer. Olha aqui o não obeso, ó, entre 0,5 a 1. O obeso está entre 1 e 1,5. Ele já começa a descer. Não chegou a normalizar não, mas já está quase. Agora, óbvio que a melhor resposta vem quando? Depois que ele operou. Principalmente, ó, a partir de 1 mês da cirurgia. Ó que coisa linda, pessoal. Maravilhoso. Então, vejam que essa linha aqui é do não obeso, ó. Essa linha aqui é do não obeso. Olha como é que está a produção do lactato ali, próximo de 1, né? 1 milimol por decilitro. Olha a oxidação incompleta de ácidos graxos do paciente obeso, como é que tá. Olha o lactato, quase o dobro do não obeso. Ó. O não obeso aqui embaixo, vou mudar a cor para ficar claro. Ó. O não obeso verdinho aqui, o obeso quase o dobro esse lactato. Meu Deus do céu. Então a gente pode utilizar o lactato para quem gosta de exame como biomarcador. Você pede, Léo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos seguir. Presta atenção nesse conceito aqui, ó. Deixa eu parar de decapitar esses dois aqui. Presta atenção nesse conceito aqui. Essa aqui, na verdade, já está manjada. Eu já dei algumas aulas sobre isso aqui. Talvez a galera que já viu aulas anteriores vai saber responder facilmente. Mas se eu perguntar para vocês aqui, qual dessas silhuetas aqui, qual desses corpos representa uma pessoa com resistência insulínica, a gente é induzido a pensar que é do gordinho, né? A gente fala aqui, Léo, fácil, ó, o gordinho aqui, ó. Ê, preconceito. Apesar que vocês já são enviesados, né? Vocês são craques já em obesidade, sarcopenia, de resistência insulínica. Mas olha aí, ó. Resistência insulínica, quem tem forte tendência aqui, ó. O indivíduo número 2, o indivíduo número 3, o indivíduo número 5. Ou seja, esse gordinho aqui que a gente tende a enquadrar, ele escapou aí. Por hora, pelo menos, ele escapou. Então, não é apenas a quantidade absoluta de gordura, não. Não é apenas quanto a pessoa tem de gordura armazenada. Percebam que a silhueta dos indivíduos resistentes à insulina, todos eles têm uma coisa em comum. Vocês estão vendo? Todos eles têm uma coisa em comum. O que é isso? Olha ela, olha ela, olha ela, gordura no fígado, esteatose. Olha ela, opa, de novo no magrinho. Gordura no músculo é o que também, gente? Gordura visceral, né? A gente viu isso aqui hoje. A partir desse conceito, vocês começam a entender aquilo que a gente escuta por aí. Obeso saudável, obeso metabolicamente doente. Né? A gente tem aqui, ó, metabolicamente saudável e metabolicamente não saudável. Por que esse gordinho aqui, em tese, ele não é resistente à insulina? Porque a gordura dele está prioritariamente no tecido subcutâneo. Está debaixo da pele, pessoal. Diferente desse daqui que tem gordura visceral, gordura ectópica, no fígado, no músculo. E lembrem que a gordura visceral é aquela gordura pouco diferenciada, hipoxêmica, tem uma lipólise descontrolada, rico em citocinas inflamatórias, baixa adiponectina, por aí vai, cada de coisa. Então percebam que isso aqui é o sinal do gordinho metabolicamente doente, ao passo que o gordinho metabolicamente saudável, entre várias aspas, é para vocês entenderem por que se fala disso, tá? Ele tem uma gordura predominantemente aonde? No subcutâneo.
E essa gordura do subcutâneo, ela é bem vascularizada, bem diferenciada, tem uma lipólise controlada, não libera aquele monte de citocinas inflamatórios, tem uma liberação maior de adiponectina, que é bacana, né? Então essa gordura é uma gordura basicamente de armazenamento. E como é que eu diferencio então, Léo, gordura metabolicamente saudável de não saudável de um doente? A gente não tem critérios rígidos para isso. E isso, como eu já falei, é bastante discutível, né? Mas olha esse estudo aqui, adoro estudo assim com N gigantesco, e nem é tão antigo assim esse, tá? Para GA é, mas para a gente aqui não. Nós somos meros mortais. Então, esse estudo aqui, pessoal, 163 indivíduos, 10 populações diferentes. E o que é que ele falou? Gordinho metabolicamente saudável, né, que é esse MHO, é aquele que tem um IMC maior que 30, mas ele tem, ou melhor, ele não tem critérios de síndrome metabólica. E veja que interessante, olha como é que eu vou avaliar esses critérios. Ele não tem pressão alta, nem toma remédio. Quantas vezes a gente pergunta, Dona Maria, a senhora é hipertensa? Não, doutor, não sou não. Ah, legal. A senhora toma algum remédio? Tomo losartana, hidroclorotiazida, BNK, né? Então, não tem pressão alta e não toma remédio. Não tem dislipidemia e não toma remédio. Nunca infartou, ou seja, nunca teve doença cardiovascular. Ele só está acima do peso, pessoal. Né? É óbvio esse raciocínio. Então, o que a gente tem, a gente tenta nesse primeiro momento, vamos pensar, eu tenho um paciente metabolicamente doente. O primeiro momento que eu quero é migrar, tirar esse gordinho do doente e tornar ele mais saudável. Agora, deixar ele nesse ponto aqui, pessoal, isso é equivocado. A gente achar que pelo fato desse indivíduo, ele tá acima do peso, que é esse conceito que a gente tem na mídia, inclusive aí, das influências que a gente tem aí, né? De aceitação, de etc. Que eu não vou entrar agora no juízo de valor disso. Mas achar que tá saudável porque tá acima do peso, mas tá com os exames normais, isso não existe. Até porque ao longo dos anos a tendência é essa. Opa, ao contrário. A tendência é essa. Essa transição é o que é esperado. Isso aqui, pessoal, não se sustenta. Gordinho, saudável, não se sustenta ao longo dos anos. Então, nem se iludam, não deixe o paciente se iludir achando que ele vai permanecer aqui. Ele não vai permanecer aí. Tá? E qual que é a diferença, ou melhor, qual que é a semelhança entre esse gordinho, que é metabolicamente doente, e esse magrinho aqui, que também tinha resistência insulínica e era doente? Qual que é a diferença entre eles? Os dois têm obesidade visceral. Eu falei diferença, na verdade, né? Não é diferença, é semelhança. Eu falei semelhança ou diferença? Me perdi agora. Diferença, mas é semelhança. Qual que é a semelhança entre eles? Os dois têm obesidade visceral e gordura no fígado. Agora, claro que o magrinho ele tem menos, ó. Os dois têm, mas o magrinho tem menos. O que é que chama atenção aqui? O magrinho tem uma quantidade menor de gordura nas pernas. Duas setinhas para baixo, uma setinha para baixo. Então o magrinho ele tem menos gordura nas pernas. O gordinho também tem menos gordura na perna, esse aqui. Mas ele tem mais gordura na perna do que o magrinho. Na perna, principalmente onde, pessoal? Região glútea femoral, ali na coxa, né? Quadril, região glútea. Provavelmente, esse gordinho aqui, ó, ele tem alterações genéticas. Isso, inclusive, pode potencializar o comer dele, né? Então, mutação em FTO, mutação em MCR4, por aí vai. O magrinho aqui vai ter mais alterações na distribuição. Ele tende a fazer mais lipogênese onde ele acumula. Então, onde é que ele vai fazer lipogênese? Nas vísceras.
Então a gente tem que ter cuidado com isso, pessoal, porque muitas vezes a gordura que está no subcutâneo, ela realmente é menos deletéria, ela é menos maléfica do que a gordura visceral. Então aquela mulher, né, aquele homem com padrão mais de gordura nessa região aí de glútea femoral, né, quadril, coxa e bunda, ela tem uma gordura que salva mais, vamos dizer assim. Vocês mulheres principalmente, ó, o padrão de vocês. Vocês têm depósito aqui, que é interessante. E vocês têm menos aqui. E isso está relacionado principalmente a que, Cris? A que, Gel, Jorjão? Hormônios. Aos hormônios. Esse estrogênio aqui, ó, parece que é uma grande novidade, né? Recentemente a gente ouviu falar isso como uma grande novidade, mas esse estrogênio aqui, em tese, ele reduz apetite. Ele reduz peso. Ele promove a distribuição dessa gordura mais na região glútea femoral, que é melhor do que na região visceral, porque essa carinha aí do nosso primo. Ah, o hormônio engorda. Calma, gente, calma, meu Deus, calma. Agora vocês já sabem bem meu posicionamento, eu não vou entrar nem nisso aqui agora, né? E mantenho ele, tá? Primeiro eu emagreço, depois eu reponho hormônio, a não ser numa exceção que o paciente pare ali no emagrecimento. Aí vamos seguir. Progesterona. Aqui é importante, pessoal, que eu tô falando de progesterona. Eu não tô falando de progestágeno. Progestágeno, sim, ele estimula apetite e induz ganho de peso. Mas a progesterona não. Esse aqui é o herói, né? Ah, é só uma testosterona. Leia aí, ó. Aumenta apetite, promove episódios compulsivos, induz acúmulo de gordura onde? Central, abdominal. Então a gente tem que ter responsabilidade para prescrever esse troço, né? Tem que ter muita responsabilidade. E aí o que acontece com vocês, mulheres? Meu papo é com vocês agora. No período menstrual, né? No período pré-menstrual. Perdão, viajei, fui para Nárnia agora. No período pré-menopausa, quando vocês têm lá o estrógeno subindo, o que é que predomina? Depósito glúteo femoral, lá em cima. Olha o risco cardiovascular de vocês, pessoal, tá lá embaixo. Isso aqui é no pré-menopausa. Quem tá lá em cima, repetindo, ó, anotar para não esquecer, ó. É 2 lá em cima. E a gente, homem, agora o papo é com você, Jorgeão, Thiago. A gordura, ó, lá no meião, ó. Risco cardiovascular, ó, lá em cima. Só que aí, mulheres, vocês chegam na menopausa. E quem é que despenca, gente? Quem é que despenca na menopausa? Oficina de produção de conteúdo Pompeia, prepara, vai anotando tudo aí. Olha quantos conteúdos tem pra semana que vem, viu? Pra vocês postarem, pra gente postar, tá? Vai guardando aí que a gente escute tudo junto lá depois também. E aí, o que acontece na menopausa, mulheres? Vocês ficam iguaizinhas a nós homens. Vocês infartam iguais nós homens. Vocês têm AVC da mesma forma que nós homens. Então, percebam que a questão não é só uma questão total de gordura, um acúmulo absoluto de gordura. A gente precisa entender o que está acontecendo, onde é que isso está acontecendo. E aí a gente tem algumas estratégias. Pessoal, eu vou dizer para vocês, isso aqui é a título de conhecimento. O protocolo que a gente tem de emagrecimento, ele é muito eficiente, a gente já pulou essa etapa aí há 200 anos. Mas é interessante, percebam que a gente tem que transicionar essa gordura visceral para o subcutâneo, que seria uma gordura, a literatura fala mais saudável, mas eu diria menos deletéria, né? Então, tirar a gordura visceral e trazer para o subcutâneo. Vou falar aqui para vocês algumas poucas estratégias que a gente consegue fazer isso. Olha aqui, ó. Ele fala dos análogos do GHRH, né? Ele fala desses inibidores 11-beta-HSD1 aqui. Eu cheguei, gente, a aprofundar esses trabalhos todos quando eu montei essa aula. Essa aula eu montei tem um tempinho, eu só fiz atualizar ela com algumas coisas. E assim, os dados são bem preliminares, mas assim, parece ser interessante, né? O que é que esses inibidores essa enzima, na verdade, né? O que é que ele faz, esse 11-beta-HSD1? Ele transforma a cortisona em cortisol, tá? Mas assim, é só para isso aqui é a título de conhecimento para vocês mesmo. Que mais, ó?
as odiadas tiazolinedionas, né? Que são que as glitazonas. Elas fazem lipogênese, mas elas vão fazer essa migração para essa gordura do quadril, coxa e glúteo. Por isso que quem não sabe direito isso, fala, mas ela vai engordar o paciente. Não necessariamente. Ela consegue fazer essa transformação. Hoje a gente precisa disso? Não, a gente emagrece o paciente como um todo. Eu não quero migrar a gordura visceral para a subcutânea, não. A gente tem hoje protocolo muito eficiente, a gente emagrece o paciente como um todo. Mas vejam que tem outras estratégias aqui, ó, como por exemplo o sono adequado, né? Cadê minha setinha aqui? Sono adequado, atividade física, por aí vai. Olha quem é que a gente tem aqui, ó, metformina, gente. Os análogos do GLP-1, velho conhecido nosso, né? Alguns outros peptídeos de hormônios intestinais, alguns inibidores da secreção de insulina. Mas olha quem entra aqui também, gente. Jejum intermitente. Qual é a modalidade de jejum intermitente? Time Restricted Feeding, né? Ou seja, a gente vai se alimentar em um período determinado. E, gente, não importa se seu hábito é noturno ou diurno, não. Tá bom? A gente, ó, isso é ponto, eu não vou discutir isso com vocês. Nós somos animais diurnos. Então, a gente tem cortisol de manhã, a gente tem melatonina no escuro. Ponto. Não tem o que discutir. Então, a gente tem momentos ótimos para se alimentar? Óbvio que temos. Então, olha aqui, ó. O período começa aqui, ó, entre 8 da manhã até as 18 horas, às 6 da tarde. O seu pico de cortisol, depois do pico de cortisol, você começa a se alimentar e vai até a noite, durante o pico da grelina e insulina. Não mais que isso. Não sou eu que estou dizendo não, pessoal. É o trabalho, é o estudo. Certo? Então, quando você obedece isso, a gente sincroniza isso. A gente respeita a nossa fisiologia. A gente reduz o risco cardiovascular. A gente diminui resistência insulínica. A gente melhora a sensibilidade e a ação da insulina no jejum. Pressão arterial. Lipidograma. Você perde peso, perde gordura, para de comer. Agora ao contrário aí, ó. Quer parar de comer 9, 10 da noite, pular o café da manhã, almoçar 3 da tarde e falar, eu tô fazendo jejum intermitente. Isso aí é um verdadeiro tiro no pé. Você piora tudo. Não é simplesmente porque você está comendo à noite não, tá, pessoal? Parece até que é uma pegação no pé do paciente, mas não é não. É porque envolve sinalização intracelular. Porra, de novo, Léo, esses negócios chatos aí. Vamos entender aqui rapidinho, ó. Quando eu tô em jejum, eu ativo a MPK. Eu ativo, cadê ela aqui, ó? Sirtuína. A sirtuína vem aqui dentro do meu relógio biológico e inibe a expressão de vários genes. Esses genes têm que estar inibidos no período noturno. Ó, quando eu me alimento aqui, quando eu me alimento, eu estimulo mTOR, eu ativo a mTOR. E ela vai lá também agir em outros genes durante o dia. Por isso que eu não vejo sentido nenhum, em implante de metformina. Metformina, ela implica em quê? Ativação da MPK. Eu quero a MPK estimulado o dia inteiro, gente? Não quero. Eu vou dizer para vocês, eu digo mais. Até XL, metformina XL, né, o Glifage XR, eu não quero essa ação longa da metformina, eu quero a ação da metformina ali no período final do período vespertino, no período noturno, que é quando eu quero ativar a MPK. Então, existe uma explicação molecular, pessoal. Então, fora que quando eu estou com excesso calórico, o que é que a gente faz? Inibe a MPK. Inibe a via inteira da MPK. E quando eu inibo a MPK, eu faço o quê? Eu deixo de fazer glicólise. Eu deixo de me defender contra o estresse oxidativo. Eu perco minha função mitocondrial. E olha que ela já estava zoada, né? Vocês lembram que a mitocôndria já estava zoada?
mais dano na bichinha. Então não adianta, pessoal. O metabolismo humano, ele foi feito e otimizado para funcionar nas primeiras horas do dia. E não sou eu que estou dizendo, não. Aqui, ó. A alimentação tem que ser longe da melatonina. E aí entra mais uma vez, o pessoal da Pompeia já sabe disso, né? Já tá cansado. Eu já espero que vocês saibam, né? Vocês lembram que a gente falou lá. Não vejo sentido injetável de melatonina. Meu paciente não vai fazer injetável na minha clínica 10 horas da noite. Então não vejo sentido em fazer, gente. Por quê? Porque a alimentação tem que ser longe da melatonina. A alimentação tem que ser quando a melatonina tá baixa, tá lá no pé. Porque a melatonina aumenta a resistência insulínica, leva à intolerância à glicose. Olha o trecho do artigo aqui, ó, para ninguém dizer que estou errado. Esse troço aí gera resistência insulínica à noite. Mas ó de manhã, sensibilidade, ação da insulina. Não pode, gente, pular café da manhã. Eu nem botei aqui para não dizer, para não ficar massageando o ego, mas assim, vocês sabem o trabalho da gente, meio de Gabriel. A gente falou, a gente pegou, fez um trabalho sobre isso. Não pode pular café da manhã, não pode comer tarde da noite. Então, quando eu tô aqui, ó, com minha melatonina alta, seja porque eu tomei a balinha de melatonina lá, que tem um bocado de gente que acha que é balinha, né? Ou seja porque tá de noite, que é o que se espera. Se eu for inventar de comer, o que é que vai fazer? A gente leva um estresse das células beta, a gente piora a sensibilidade à insulina, gente. Agora, se eu me poupar, não comer nada à noite, a gente gera um descanso para essas células beta, né? Vocês lembram que isso é um dado comprovado, né? No diagnóstico do diabetes tipo 2, os indivíduos em geral, a doutora Dani deve ter esse dado fresco na cabeça, que é nossa cardiologista, em geral já perderam 50% da função das células beta quando tem o diagnóstico do diabetes. Então, aquele negócio, vou estender para o nosso conceito aqui. Tempo é vida para o nosso pâncreas. Células beta é vida. Células beta são a função disso aí, né? Então, tudo que eu mais quero, pessoal, é preservar minhas células beta. E aí, de contrapartida, a gente tem aqui, ó. Se eu tô com melatonina baixa, não é hora de fazer jejum. Quando é que a melatonina tá baixa? 1 hora depois de acordar, estímulo de luz na retina, acordei, vi a luz do dia, respirei, tomei meu banho, fiz qualquer coisa, meditei, exercício, pronto, acabou. 1 hora depois, estímulo na retina, melatonina no pé. Come, as células beta estão funcionando, a sensibilidade está lá em cima. Tá lá em cima. Então, se você for usar a melatonina, não tô falando para não usar não, tá, pessoal? Eu prescrevo muito pouco, mas você pode usar. Agora, usa ela à noite, pessoal. E tem que ser dose baixa. Esse aqui é outro ponto importante, polêmico, tá? Dose baixa, ó. 5 miligramas chega a ser 10 vezes maior do que o pico que a gente faz. 10 vezes mais, 5 miligramas. Quantas vezes eu já vi paciente chegar no consultório com 15, 20 miligramas? Meu Deus do céu. Tem que respeitar o tempo do jejum, do tempo do alimento. Então, pelo menos 2 horas após a última refeição. E isso aqui, apesar que eu não faço teste genético, é só para vocês saberem que esse troço existe, tá? Tem pacientes que têm alteração genética de receptor de melatonina. E aí ele tem que ter um tempo mais restrito ainda, porque ele faz o pico muito antes. E esse pico ele tende a perdurar por mais tempo, né? Então a janela alimentar dele é um pouco mais curta da pessoa que não tem essa mutação. Então fica atento a isso. Mas antes que você vire pergunta no final da aula, não faço teste genético para isso não, tá? Não faço teste genético para nada, na verdade. Além do jejum intermitente, melatonina no horário certo. Que mais? Óbvio, né? Alguém tem dúvida? O exercício físico. Por que exercício físico? PGC1-alfa. Toda vez que vocês ouvirem PGC1-alfa, automaticamente tem que vir aqui na cabeça de vocês. PGC1-alfa igual biogênese mitocondrial. É interessante, gente, a gente ter mitocôndrias sendo produzidas. Mitocôndrias, o gatinho de Adri tá ali participando da aula também. Então é importante, pessoal. Mitocôndrias sadias significa longevidade.
Eu botei bem debaixo da minha cara aqui. Longevidade. Então, pessoal, uma pessoa sedentária aqui, olha aqui, ó. A diferença de uma pessoa sedentária e de uma pessoa fisicamente ativa. Uma pessoa fisicamente ativa, a saúde mitocondrial, ó, mitochondrial health, tá lá em cima. Ó que bacana. Então, exercício físico, show de bola, tem que ter, né? Tem que ter. O que é que a gente pode usar de bioativos? Quais os compostos que a gente pode usar? Tem alguns trabalhos com ômega 3. Esse trabalho aqui foi bem bacana. Depois, aliás, não tem muito o que vocês leem desse trabalho especificamente, porque desse todo, o que é que ele pegou? Ele pegou só em humano, a gente tem apenas 3 estudos, né? Então, ó, modelo animal, humano. O resto, então, basicamente seriam esses 3 estudos aqui os mais importantes. A dose que eles utilizaram, ó, gente, segue a dose do estudo, pelo amor de Deus, viu? Vocês ficam fazendo o estudo saiu lá 1 grama de tal coisa, vocês começam a prescrever 150 miligramas. Puta merda, velho, o cara teve um trabalho de fazer um estudo, você quer fazer voz da sua cabeça? Pelo amor de Deus, ou então publica o troço, velho, vai lá, faz pesquisa e estuda. Então, ó, 3 gramas por 12 semanas. É para usar só 12 semanas? Não, mas esse estudo durou 12 semanas. Então, pelo menos isso, pelo menos 3 gramas. Eu normalmente prescrevo de 3 a 4 gramas para o meu paciente. Eu prescrevo mais, né, em geral. Mais, o paciente precisa de mais, eu faço mais. O paciente precisa de menos, eu faço no mínimo 3. Outra coisa aqui, ó, epigalocatequina. Ela vai aumentar o que eu falei que é bom, que é mitocôndria, que é interessante a gente ter. Rapaz, já dei até a resposta. Mitocôndria, né? Biogênese mitocondrial. Então, ela estimula músculo também. E aí, qual a dose do estudo, pessoal? 100 miligramas por 3 mouths. Essa aqui é um pouco mais difícil de achar, mas a Roval eles têm, tá? Que eu faço muito com eles. O que mais que eu posso usar aqui? Esse estudo aqui foi bacana porque ele usou, ó, carnitina. E pelo trabalho bom esse também aqui, a carnitina foi capaz de restaurar completamente a flexibilidade metabólica dos indivíduos. Olha que interessante. Então, é uma substância boa. Carnitina eu faço nos injetáveis. Gosto muito, inclusive. E quanto é que é a dose do trabalho, pessoal? Não vai ter aquele slide final como eu faço, não, tá? Vão anotando aí. Então, ó, carnitina, 2 gramas por dia. Um estudo, inclusive, ó, randomizado, controlado, placebo, duplo cego, cruzado. 2 gramas por dia. Qual que é a lógica da carnitina? Ó que bacana. Só para vocês não começarem a prescrever carnitina sem saber o motivo, tá? Ó que legal. De novo, Léo. De novo, rapidinho. Bioquímicazinha mais para vocês aqui. Deixa eu puxar aqui para cima. Lembra lá que eu falei que a mitocôndria tá zoada? Então a gente vai ter uma interferência da produção de ATP, não é isso? Lembra que eu falei que a acetil-CoA ela vai se acumular e antes dela, ou seja, ó, aqui vai chegar na acetil-CoA. Então, antes dela, esse período aqui todo antes da acetil-CoA, engarrafa tudo. Só que aí o que acontece quando a gente faz a acetil-CoA? Ou melhor, quando a gente faz a carnitina, né? A gente vai drenar, entre aspas, né? O termo não seria bem esse, mas só para vocês entenderem. A gente faz a carnitina e ela vai desobstruir esse fluxo. Então a carnitina ela faz um complexo com acetil-CoA, elimina esse excesso de acetil-CoA na célula e aí a gente estimula novamente esse fluxo. Então olha que bacana, prescrição baseada em bioquímica pura. E aí você consegue aliviar essa tensão, né, das reações. Massa, né? Eu acho. Não venha me frustrar dizendo que não é não, porque eu acho. E olha que engraçado que na faculdade não era assim não. Eu odiava isso aqui na faculdade. Às vezes eu posto no Instagram, meus amigos de turma falam assim, velho, que porra é essa, velho? Que você odiava essas aulas, ficava puto da vida na última fileira lá. E agora você ensina esse troço aí. A gente entende o porquê, né, pessoal? Quando a gente entende o porquê, fica mais fácil. Mais uma. Essa aqui é muito falada hoje, né? Resveratrol. O que é que o resveratrol é capaz de fazer, gente? O que é que o resveratrol é capaz de fazer? Isso aqui é uma meta-análise, tá? E por ela, redução significativa de peso, circunferência de cintura, índice de massa corporal com resveratrol. Esse não é com implante, mas, olha, já é um trabalho a mais pra gente ter, pra fortalecer também a substância resveratrol. Então, esse aqui, pessoal, ó, mais um obrigatório. Deixa eu parar de... Faz o print da tela aí, ó. Deixa eu me posicionar melhor, mais bonitinho aqui, ó. Resveratrol.
Olha que trabalho interessante. Ah, Léo, mas não é implante. Vocês concordam se você falar sobre isso no seu Insta? Aliás, pronto, vou puxar um código que eu dividi com a galera da Pompeia lá. O que tem de gente que marca a consulta comigo para usar retrato TID, né? Já falei para eles. Por quê? Porque eu posto sobre retrato TID. Aí você fala, ah, mas tá enganando? Não, eu tô postando, tô falando lá que tá em estudo. Só que aí o que acontece? O cara chega na minha sala, fala, quero usar, ô meu amigo, não tá disponível, você não viu o meu vídeo direito não? Olha aqui, abre o vídeo e mostro pra ele. Mas a boa notícia é que a gente tem hoje um protocolo muito bom que você pode emagrecer. Então tem que falar desse troço, gente, tem que falar. Vocês não vão chegar a botar na tabelinha lá implante de resveratrol e achar que vocês vão vender isso como água, não. Tem que trabalhar isso aí. Tem que trabalhar posicionamento. Inclusive é isso que eu mais faço hoje com os meus alunos lá na Pompeia. Tá? Qual o problema desse trabalho aqui, apesar de uma meta-análise significativa? Porra, velho, ele botou uma variação de doses aqui. Então, tem trabalho que ele fala como... Cadê? Eu nem botei a tabelinha aqui. Mas ele tem trabalho que ele fala de 150. Tem estudo que ele vai falar de 1000. Tem estudo que ele fala de 4 semanas. Tem estudo que ele fala de 12 semanas. Então, eu senti falta quando eu li esse estudo desses parâmetros, tá? Dessa padronização. Achei muito aleatório. Doses muito diferentes. Tem período de uso muito diferente. Mas o resumo é esse aqui, ó. O que eu achei de mais significativo é esse aqui. Pelo menos 500 miligramas num prazo de pelo menos 3 meses. De que eu tô falando, gente? Resveratrol. Certo? Anotaram mais um aí? Estamos já quase finalizando, viu? Nem acredito que eu vou acabar no prazo. Vou nem comemorar antes, senão daqui a pouco acontece alguma coisa. Então, uma das mensagens que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, mais clara possível, mais cristalina possível, é que a disfunção mitocondrial é o processo principal. É o princípio, é o fator principal da resistência insulínica. Então, quando eu resolvo isso aqui, deixa eu achar um cantinho para mim agora aqui que foi difícil, viu? Vou ficar aqui em cima. Então, quando eu resolvo isso aqui, eu consigo resolver um monte de outras coisas. O que está acontecendo com o nosso paciente, o que está se manifestando externamente no nosso paciente, é consequência de uma organela lascada, zoada, ferrada, ineficiente, disfuncional. E olha que bacana, esse aqui trabalho é bom também, ó. Esse aqui vale a pena postar também depois alguma coisa, viu, pessoal? Ó, não só nas doenças metabólicas. Disfunção mitocondrial envolve tudo. Olha só, cardiomiopatias, autismo, fibromialgia, Alzheimer. Caramba! Quanta coisa. Quem não manja disso aqui, quem pelo menos não entende isso aqui, pessoal, fica para trás, fica de fora. Tá? Você fica só um repetidor de fórmula, um repetidor de como eu faço. Então, eu preciso entender e mexer na mitocôndria, sim. Essa parte aqui eu vou passar um pouco mais rápida, tá? Porque já tá no final já, mas é porque assim é uma parte que é interessante. Essa é literalmente para vocês saberem que existe isso aqui. Então, tem trabalhos que estão sendo desenvolvidos para entender se eu consigo substituir essas mitocôndrias velhas, danificadas, zoadas, disfuncionais, lascadas, todos os termos para vocês não esquecerem que essa mitocôndria está danificada, né? Substituírem elas por novas. Como é que eu faço isso? Degradar as antigas, as velhas, danificadas e tentar estimular a biogênese mitocondrial. Isso talvez possa ser uma estratégia para melhorar a sensibilidade insulínica. Então, esse estudo aqui, ele pegou, a partir de algumas substâncias, eles marcavam a mitocôndria doente e aí a célula pega e entende aqui, tá lascada, né, minha filha? Oh, meu Deus. Vai lá um lisossomo, envolve a mitocôndria na vesícula, joga um monte de enzimas lá dentro e destrói. E aí, em tese, a gente devolve a saúde nos tecidos. E aí, como eu falei, só para vocês saberem que isso aqui existe, tem algumas substâncias que estão sendo estudadas, ó. Algumas a gente já sabe, ó. Mas não se animem tanto que a maioria disso aqui é tudo preliminar, tá? Tudo estudo in vitro. Tudo em plaquinha de laboratório. Certo? Mas o importante é que vocês saibam que isso aí existe. Tá bom?
Então, ó, quercetina. Esse estudo da quercetina também é muito interessante, mas também é todo, velho, me dá uma bagunça quando eu vejo isso aqui, ó. Tem dose de 500, tem dose de 40. Tem estudo de 10 semanas, tem estudo de 14, 15 dias. Tem padrão nenhum. É o que a gente diz aqui na Bahia, é o samba do crioulo doido. Então isso aqui é tudo bonito na teoria, mas de consistente mesmo, de robusto, a gente tem muito pouca coisa. Mas o que é que a gente continua firme, pessoal? O que é que a gente continua firme aqui? Vou me botar bem aqui para cima para poder dar espacinho para eu escrever, ó. Isso aqui é irrefutável. Emagrecimento. Emagrecimento. E olha que bacana, olha o arsenal incrível que vocês têm na mão que o Careca deixou pra gente. Ê, Careca que eu amo, viu? Aquela cabeça lustrosa da cabeça de cima, pelo amor de Deus, lá ele, viu? Eu sei que tem uns maldosos aí, né, Jorge? Já tá rindo ali. Mas aquela cabeça de cima lustrosa, aquele ângulo da mandíbula ali bem feito. Então, olha que arsenal incrível a gente tem disponível, pessoal. Protocolo GA de emagrecimento. Ave Maria. Fantástico. E aqui, vamos lá, vamos defender o nosso, gente. Vamos defender o nosso. Ó, o que é que pode ser feito mais? A gente já sabe que a obesidade é uma condição linkada ao quê? Deficiência de antioxidantes e vitaminas. Então tem deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina C, glutationa, vitaminas do complexo B, deficiência de ferro, olha o tanto de deficiência. Então esse estudo, mais um estudo aí para vocês, ó, esse aqui tem que postar, gente. Por quê? Porque o nosso coleguinha lá, fraco de interpretações, você é até malvado agora, tá? Me desculpa, Papai do Céu, desculpa, mas fraco de interpretações e frustrado lá na rotina dele. Ele vai falar, antioxidantes, tudo conversa, presta pra nada. A soro, terapia, presta pra nada. Não somos nós que estamos falando, não. Né? Não somos nós, não. O estudo falou aí, ó. Sugere que os antioxidantes podem ser benéficos no tratamento da obesidade. Ah, Léo, sugerem, podem. Alguém tem algum estudo dizendo que não presta pra nada? Se ele não tem, a gente está na vantagem, mesmo com sugere e podem. Eu penso assim, pelo menos, pessoal. Não sei vocês, mas eu penso isso. A vantagem é nossa. Como aquela lei do direito, né? Apesar que eu não sei mais do direito, não sei nada de direito assim, mas diz que o ônus da prova é de quem acusa, alguma coisa assim, né? Tem algum negócio de sentido assim. Então, me acusa aí de forma... Mostra aí um trabalho que derruba o que a gente faz. Eu não quero vozes da cabeça dos outros, não, gente. Não se refuta dado científico com opinião. Concordo que a opinião é o primeiro ponto para gerar um desconforto, um desbalanço e você tentar identificar. Mas, pelo amor de Deus, né? Então, vejam como as terapias injetáveis podem contribuir com isso aí. É uma ferramenta importante. Todas essas vitaminas, todos esses nutrientes, eles vão ter papel significativo. Eles vão agir na nossa mitocôndria. Resumo da aula é o que, gente? Mitocôndria. Uma palavra, o que foi a aula de hoje? Mitocôndria. Então, tudo isso aí pode fazer com que nossa mitocôndria volte a funcionar bem. Seja através dos alimentos, seja através PGC1-alfa, sirtuína, AMPK, estresse oxidativo. Ó que fantástico, isso aqui é lindo, velho. É nisso que os nossos protocolos, eles têm uma importância primordial. Isso aqui não pode ser esquecido. Isso é básico, elementar. Sem isso, pessoal, escrevam isso aí. Sem isso, o seu remédio, ele funciona até certo ponto. Depois ele para de funcionar. Com isso aqui a gente consegue otimizar todos os critérios de síndrome metabólica e resistência à ação da insulina. Fantástico isso aqui, caramba, fantástico. Queria agradecer a todos vocês pela atenção.